Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os padrões de lançamento de efluentes tratados. Eu sou Luísa Castro Borges Burgatti, sou engenheira ambiental e sanitarista e trabalho há praticamente 10 anos na área de regulação e fiscalização do saneamento básico na ARESC, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina. Então, começando a falar um pouquinho sobre o nosso tema, a gente precisa conceituar primeiro o que é um efluente sanitário, né? Então, efluente sanitário ele é composto de esgoto doméstico, que é aquela água, aquele uso da água resultante da nossa higiene e das necessidades fisiológicas. O efluente sanitário tem parcela, né, de um esgoto industrial, que é resultante dos processos industriais. Tem também um pouco de água de filtração, que é toda aquela água proveniente do subsolo que acaba penetrando nas canalizações e que ela é indesejável ao sistema. E a gente tem também uma parcela de contribuição pluvial parasitária, que é aquele escoamento superficial inevitável também, que é absorvido pela própria rede coletora de esgoto. E aí, dentro desse efluente sanitário, a gente tem cerca de 99% ele é composto por água e 0,1% composto por sólidos. Esses sólidos, eles podem ter uma fração orgânica e inorgânica, né? Então, cerca de 70% é uma fração orgânica, composta por proteínas, carboidratos e lipídios, e 30% uma fração inorgânica, que é composta por sais e metais. E aí, para isso, a gente precisa abordar, né, alguns parâmetros, algumas características físicas, químicas e biológicas do efluente para poder auxiliar no tratamento. Então, o primeiro parâmetro importante é o parâmetro de sólidos totais, né? E aí os sólidos eles são divididos, né, conforme a sua fração sedimentável ou não sedimentável, em sólidos em suspensão ou sólidos dissolvidos, e também sólidos sedimentáveis, que é aquela fração que de fato sedimenta. A gente tem também um outro parâmetro importante, que é a matéria orgânica carbonácea, que é uma mistura heterogênea de diversos compostos orgânicos. E aí a gente tem a forma de determinar essa matéria orgânica, a gente tem métodos indiretos e métodos diretos. Então, um dos métodos indiretos mais conhecido é a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, os micro-organismos decompositores da matéria orgânica, eles consomem oxigênio para degradação. E aí a gente consegue, através da DBO, né, que é a quantidade de oxigênio requerido para estabilizar, através dos processos bioquímicos, a própria matéria orgânica, a gente consegue ter, né, uma medida indireta da matéria orgânica presente no efluente. E a gente tem também a demanda química de oxigênio, que é a DQO, que é o consumo de oxigênio durante a estabilização química da matéria orgânica. Então, a principal diferença entre a DBO e a DQO é de fato que uma, né, a DBO é pela oxidação bioquímica realizada pelos micro-organismos e a DQO é a oxidação química realizada através de um oxidante forte que é adicionado em meio ácido. A gente tem também uma medida direta para determinar a matéria orgânica, que é através do carbono orgânico total, que mede, né, todo o carbono que é liberado em forma de CO2. Outro parâmetro importante que a gente tem para determinar as características do efluente são os nutrientes, né? Então, dentre eles, a gente cita aí o próprio nitrogênio e também o fósforo, né? Então, o nitrogênio ele é indispensável para o crescimento dos micro-organismos responsáveis pelo tratamento de efluentes. E aí a gente pode encontrar esse nitrogênio no esgoto, na maior parte nitrogênio orgânico e também em amônia, e aí a gente precisa aplicar os processos de nitrificação e desnitrificação para remover esse nutriente do nosso efluente. E a gente tem também o fósforo, né, que também pode estar presente aí dentro do esgoto, que é um nutriente que a gente também precisa remover. Outro parâmetro importante é o parâmetro relacionado aos próprios micro-organismos, né? Então, a gente tem diversas bactérias do grupo coliformes que atuam dentro do esgoto, que são indicadores de contaminação fecal. Então, essas bactérias, principalmente a Escherichia coli, que é um indicador de organismos originários do trato intestinal humano, então é um indicativo de que há presença de contaminação fecal. E aí também a gente tem outros micro-organismos que estão presentes no efluente, que são fungos, protozoários, vírus, que podem transmitir, de fato, doenças aí, se a gente não consegue removê-los de forma eficiente.
E a gente tem outros parâmetros também importantes, né, como a própria temperatura da água, a cor, turbidez, odor da água, são parâmetros físicos. Outros parâmetros químicos, como pH, alcalinidade, cloretos, óleos e graxas, também são importantes analisá-los, né? E aí a gente tem outros componentes também dentro do próprio efluente, como detergentes, compostos complexos como fármacos, hormônios, agrotóxicos, enfim, uma variedade aí de características que o efluente bruto possui. E aí a gente precisa se atentar, então, qual que é o objetivo do tratamento para a remoção dos poluentes, para adequar o lançamento a uma qualidade desejada. Então, a gente tem, né, diversos níveis de tratamento, como o nível preliminar, que vai remover sólidos grosseiros, o nível primário, que vai remover sólidos em suspensão sedimentáveis e também uma parte da matéria orgânica, o nível secundário, que é o nível onde predominam os mecanismos biológicos, que vai remover a matéria orgânica e, eventualmente, algum nutriente, e o nível terciário, que vai remover poluentes específicos, como os nutrientes, os patógenos, metais pesados, etc. Então, a gente tem dois padrões, né, que precisam ser atentados dentro da estação de tratamento de efluentes, que é o próprio padrão de lançamento. Então, em que condição que eu vou lançar esse meu efluente no corpo receptor? E aí, isso é estabelecido pela resolução do CONAMA 430 de 2011, a nível federal. E a gente também precisa atender ao padrão de qualidade dos corpos receptores, que está disponível na resolução CONAMA número 357 de 2005, desculpa. Então, como que funciona essa resolução do CONAMA 357? Ela fez uma divisão, né, das águas no território nacional em águas doces, salobras e salinas, classificando cada uma delas de acordo com a sua qualidade e de acordo com os usos para cada uma das qualidades. Então, a gente tem a classe especial, que é uma água de excelente qualidade, a gente tem usos mais exigentes para essas águas, até a classe 4, que é uma qualidade de água ruim, que a gente tem usos menos exigentes. Então, cada classe corresponde a uma determinada qualidade que precisa ser mantida para propiciar esses usos preponderantes. Então, é importante que a gente tenha a classificação do corpo receptor do efluente final para garantir que o lançamento não prejudique essa qualidade e, consequentemente, os seus usos preponderantes. Então, essa resolução é do ano de 2005, e aí, até que o enquadramento dessas águas ele não ocorra, né, em cada um dos estados, a gente tem as águas doces classificadas como classe 2 e as águas salinas e salobras classificadas como classe 1. E aí, a gente tem também a resolução do CONAMA 430, que dispõe sobre o lançamento, né, quais são os padrões e as diretrizes para o lançamento de efluentes em corpos receptores. Os efluentes, então, essa resolução ela afirma, né, que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente podem ser lançados nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeça esses padrões de lançamento. E, ademais, né, os efluentes eles não podem conferir ao corpo receptor as características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e finais do seu enquadramento. Então, isso significa dizer que o efluente tratado, além de satisfazer esses padrões de lançamento, ele também deve proporcionar uma condição tal no corpo receptor, de forma que a sua qualidade se enquadre dentro dos padrões para os corpos receptores. Então, a gente precisa estar cuidando sempre dessas duas legislações. E aí tem uma importante observação dessa resolução, que na classe especial, né, é vedado o lançamento de efluentes mesmo que tratado. Então, se eu tenho rios classificados como classe especial, que normalmente são aqueles que passam em unidades de conservação, não pode haver o lançamento de efluente mesmo que tratado. Aí a gente traz também um conceito de zona de mistura, que é muito importante para essa nossa aula, que a zona de mistura é a região do corpo receptor que se estende do ponto de lançamento do efluente e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro. Então, é uma área do corpo receptor onde a gente pode admitir concentração de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade, mas desde que não comprometa os usos preponderantes previstos para aquela classe do corpo receptor.
Então, um conceito, um parâmetro que é bem importante de se avaliar é o próprio consumo de oxigênio, porque por mais que a gente trate o efluente, a gente pode ainda introduzir um pouco de matéria orgânica no corpo receptor, e aí ele vai ter um consumo de oxigênio para poder degradar essa matéria orgânica, e aí a gente pode afetar esse parâmetro dentro da zona de mistura. E aí, quais que são os padrões, de fato, da legislação federal, né? Então, a gente tem aqui, eu trouxe o padrão de classificação de água doce, a classe 2, né, que é a classe mais comum aí que a gente vai ter no Brasil, comparando também com o padrão de lançamento de efluentes estabelecido pelo CONAMA 430, né? Então, a gente tem diversos parâmetros, a manutenção da cor e turbidez, né, na água que a gente precisa ter, qual é a condição de temperatura que a gente precisa ter no nosso lançamento de efluente, então, inferior a 40 graus Celsius, e aí é importante também destacar que essa variação de temperatura, ela não pode exceder 3 graus, nessa zona de mistura. A gente tem aqui parâmetros relacionados aos sólidos, né? Então, assim, materiais flutuantes precisam estar ausentes, materiais sedimentáveis, a gente tem o limite de lançamento até 1 miligrama por litro. Óleos e graxas, a gente também tem um limite de lançamento de até 100 miligramas por litro. Os sólidos dissolvidos e os cloretos precisam ser mantidos no padrão de classificação de água doce. Então, a gente tem aqui 500 miligramas por litro e 250 miligramas de cloreto. O pH também é uma medida importante que precisa ser mantido e garantido tanto nos corpos receptores quanto no lançamento de efluente. E aqui a gente tem também a DBO, né, que é um dos grandes parâmetros aí para o tratamento de esgoto, que a legislação federal estabelece o limite de 120 miligramas por litro de lançamento de DBO, e esse limite de 120 ele pode ser ultrapassado caso a eficiência de remoção ela seja no mínimo de 60%, ou seja, o efluente bruto, tudo que entra na estação e depois tudo que sai da estação precisa ter no mínimo 60% de eficiência de remoção da matéria orgânica. A gente tem também padrões de oxigênio dissolvido, né, que devem ser mantidos nos nossos rios, nos nossos corpos d'água. E a gente tem também o padrão de nitrogênio amoniacal que precisa ser mantido nos nossos corpos d'água, porém ele não é exigido, esse padrão não é exigido para o lançamento em si do efluente, né? Isso é o que estabelece a resolução 430. E a gente tem também padrão de coliformes termotolerantes. A própria resolução 430 do CONAMA, ela também estabelece os padrões de lançamento por meio de emissários submarinos. E aí ela afirma, né, que deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, normalmente as classes salinas, né, e após o limite da zona de mistura, e também tem que atender ao padrão de balneabilidade. E aí esse lançamento ele deve ser precedido de tratamento que garanta um pH entre 5 a 9, uma temperatura inferior a 40 graus Celsius, e ele também deve ser precedido de desarenação, que é a remoção de areia, com uma eficiência mínima de 20% de sólidos em suspensão total. E, por fim, também esse lançamento ele precisa apresentar a ausência de sólidos grosseiros e materiais flutuantes. E aí, por fim, eu destaco também, né, esses padrões que foram comentados anteriormente, eles estão relacionados à legislação federal, né, então eles se aplicam para todo o Brasil. No entanto, alguns órgãos ambientais, seja na esfera estadual ou municipal, também podem estabelecer legislações próprias, eventualmente sendo mais restritivas do que a própria legislação nacional. Geralmente, esses padrões de lançamento estão relacionados com o processo de licenciamento ambiental que os órgãos estaduais ou municipais realizam e a própria fiscalização desses empreendimentos. Então, eu identifiquei um estudo relacionado no ano de 2019 que apresenta quais os estados, né, possuem legislação própria em relação ao lançamento de efluentes. Então, a gente tem até 2019, 16 estados que possuem legislação própria. Então, é muito importante que você identifique, né, dentro do seu estado, dentro do município, se existe algum padrão diferente do que a legislação nacional traz. Normalmente, esses padrões eles estão relacionados no Código de Meio Ambiente, seja do estado ou do município, ou até nas próprias resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E aí, normalmente, essas resoluções elas são determinadas pelas características e as singularidades dos estados, né?
E aí leva em conta alguns fatores, sejam ambientais, seja a qualidade dos mananciais naquele estado, naquela região, a própria vazão, né, de lançamento dos efluentes, qual que é a tipologia dos rios, a disponibilidade de água, as condições climáticas também da região e também alguns fatores econômicos. Então, é importante verificar, estar atento, né, se no seu estado e município existe alguma legislação mais restritiva do que a legislação nacional em relação ao lançamento de efluentes. E aí, com isso, eu encerro a aula de hoje, deixando exatamente esse artigo sobre a análise dos padrões de lançamento de efluente em corpos hídricos, como uma sugestão de leitura. E eu agradeço a todos vocês pela atenção nessa aula.